Eu sei que o YouTube já tá bem saturado de conteúdos de iceberg. Sério, se você pesquisar só um pouquinho aí, você vai praticamente achar iceberg de qualquer coisa ou então jogo. E eu sei que eu prometi para vocês também que eu iria fazer mais histórias envolvendo a franquia Shadow Fight. Mas pessoal, bora dar uma pausa nesse tema aí de história completa de cada jogo e vamos mergulhar nesse universo de iceberg. Porque cara, eu percebi que não existe em nenhum lugar nenhum iceberg de Shadow Fight 2. Então por isso que eu resolvi fazer o meu próprio iceberg, beleza? Com várias camadas, uma mais sinistra que a outra. E por ser um vídeo de iceberg, eu recomendo para vocês assistirem até o final, porque desde o começo até o fim, vocês vão ver que o iceberg vai ficar cada vez mais sinistro conforme as camadas irão descendo. E eu espero que também vocês deem uma chance para esse vídeo, porque, cara, eu tô muito nervoso, mano. É praticamente meu primeiro iceberg que eu gravo aqui no canal e também praticamente é o primeiro iceberg que eu faço do zero. Eu nunca fiz um iceberg, é a primeira vez, então eu espero que vocês gostem, porque eu me esforcei muito e dei muito do meu tempo para fazer isso. Camada 1. Shadow. Shadow é o principal protagonista de Shadow Fight 2 e praticamente o culpado de toda a trama do jogo ter acontecido. E antes dele se tornar Sombra, Shadow foi um grande guerreiro, praticamente um dos mais fortes do seu tempo, e o que ele buscava mais era mais poder. Então por isso que isso levou a ele a ir até os Portões das Sombras e fez ele abri-lo para tentar ser um dos guerreiros mais fortes do seu mundo. E quando ele está na sua forma de sombra, ele geralmente não fala muito. Praticamente não vemos nenhuma série de diálogo depois dessa transformação dele. Mas uma coisa que talvez vocês não sabiam e descubram agora nesse vídeo é que a gente consegue sim ouvir a voz de Shadow quando a gente vê aquela cutscene inicial do jogo. Sim, aquela pessoa que está narrando a história é o Shadow, pelo menos antes, ou então eu chuto que depois dele ter se transformado em humano. Eu imagino que muitos, e principalmente quem jogou Shadow Fight na sua infância, nunca soube o que o narrador falava nesse início aí. Então eu vim aqui traduzir para vocês o que Shadow realmente fala no início da cutscene inicial. Antigamente, eu era um grande e invencível guerreiro, e ninguém se atreveu a ficar no meu caminho. Viajei pelas terras em busca de uma batalha digna, até descobrir os Portões das Sombras. Quebrei as leis dos mais antigos e abri os portões. Os demônios do outro mundo estavam além dele. Eles avançaram sobre mim, rasgando minha carne. Drenaram minha alma, me transformando em uma sombra. E agora, por toda a eternidade, estou condenado a vagar pelo mundo e a lutar contra os demônios que libertei. Mei. Mei é uma grande aliada e uma grande amiga de Shadow. Ela praticamente acompanha o guerreiro e o seu sensei desde o começo até o fim dessa jornada. A Mei, além de ser uma personagem gentil, carinhosa e muito amigável, ela ajuda bastante Shadow e o sensei com a sua especialização em armas e armaduras. Ela sempre está lá para ajudar quando o assunto é equipamento. E já que esse vídeo está sendo lançado no mês de maio, Mei, ela teve seu nome inspirado nesse mês do calendário. E isso logo virou tradição na NEC, porque nos próximos jogos da franquia Shadow Fight, eles sempre nomeavam uma personagem feminina com o nome de um mês do calendário. Mods. Acho que depois de Friday Night Funk, acho que Shadow Fight 2 foi um dos jogos de celular que mais eu vi modificações lançadas por fãs. Nunca joguei nenhuma modificação de Shadow Fight, mas sempre o YouTube recomendava alguns vídeos com algumas capas absurdas que eu nem acreditava. E quando entrava, logo já vinha na minha cabeça que era uma modificação. Acho que uma das modificações que eu mais lembro, que eu já vi no YouTube por aí, é uma modificação que faz o nosso personagem ser o Titã.
Sim, mano, a gente pode controlar o Titã no jogo graças a modificações. E não só isso, a gente pode fazer o Shadow usar armas que nem tinha no jogo, ou então armas que ele nem poderia usar. Entre o ano de 2014 e o ano de 2017, foi um dos anos que eu mais vi vídeos de modificações sendo lançados aos montes no YouTube. Hoje em dia, a gente não vê muitos vídeos assim de modificações de Shadow Fight aí no YouTube, mas de vez em quando aparece alguma coisa nova, mesmo não fazendo tanto sucesso que nem era antigamente. Submundo. Submundo é um mundo paralelo que existe no universo de Shadow Fight, e também é a desculpa para a gente ter um modo multiplayer dentro do jogo. Abrigando um dos seus poucos habitantes, os Eternos, o Submundo ele foi planejado pela primeira vez para ter apenas 3 níveis, mas só que os desenvolvedores resolveram continuar o Submundo colocando um 4º nível para os jogadores enfrentarem mais vilões como os Eternos. É claro que o Submundo não tem como foco principal uma história, mas temos sim um contexto de tudo aquilo existir. Então por isso que eu recomendo vocês a assistirem esse vídeo que eu fiz aqui falando de quem são os Eternos. Eu falo de todos os Eternos, uma história breve de cada um, e eu também falo um pouco como funciona o Submundo. Favoritinho da NEC. Acho que esse tópico não impressiona muitas pessoas. A gente tem 4 jogos da franquia Shadow Fight. 4 se a gente não contar um spin-off que a gente tem de Shadow Fight 2. E a gente tem apenas, ou então tínhamos, 2 jogos da franquia Vector, porque hoje a gente infelizmente só tem um. Dá pra ver como essa franquia se tornou um monstro no estúdio da NEC. Praticamente nenhum fã mais quer saber de outro jogo da NEC se não for ter o nome de Shadow Fight. Eu não vim aqui para esse tópico para falar mal de Shadow Fight ou então de todos os jogos dessa franquia. Eu só digo que às vezes é legal a gente dar uma chance para uma coisa diferente ou então experiências novas. E eu sei que a NEC ela tem muito potencial de fazer novos jogos com novas histórias, novos universos, assim como o Vector, velho, que explora um universo incrível que a gente está precisando até hoje de uma continuação, já que a continuação que eles tentaram fazer com o Vector 2 não foi bem sucedida assim. Então eu acho que a NEC deveria dar mais uma chance para a Vector e fazer uma continuação certa como eles fizeram para os jogos de Shadow Fight. Camada 2. Regen. Regen é um encantamento que existe no Shadow Fight 2, mas só que a gente não consegue usar ele no jogo, já que ele não foi usado na sua versão final. O encantamento é um encantamento mítico que a gente pode ser equipado nas nossas armas, é o que parece. Não dá para saber muita coisa sobre o encantamento e a NEC nunca falou sobre ele. Ele está nos arquivos do jogo, mas as pessoas chutam que provavelmente ele tinha a função de regenerar nossas armas. E isso pode provar que talvez nas primeiras versões do Shadow Fight 2 a gente provavelmente teria uma gameplay baseadas em quebrar nossos equipamentos. Provavelmente depois de tantas lutas que a gente for passando, os nossos equipamentos iriam se desgastando e iriam se quebrando. E talvez esse encantamento seria mais útil nessas horas para regenerar uma arma favorita que ele estava gostando, ou então uma arma muito forte que a gente não queria perder de jeito nenhum. Para quem joga Minecraft, eu acho que esse encantamento iria servir de uma maneira semelhante com o encantamento remendo que a gente tem no jogo, onde a gente troca o XP que a gente recebe para reparar a nossa arma que está usando esse encantamento. Shadow Fight 2 Special Edition. Muitos dizem que é DLC, outros falam que é um novo jogo, mas eu prefiro dizer que Shadow Fight 2 Special Edition é um spin-off da franquia principal. Dessa vez, a gente tá alguns anos no passado acompanhando a jornada do nosso sensei, só que dessa vez mais jovem. E a gente controla ele dessa vez para embarcar em uma aventura explicando algumas coisas do passado envolvendo a história do jogo principal. Muitos dos vilões ou chefes que a gente encontra no Shadow Fight 2, a gente encontra mais uma vez aqui nesse Shadow Fight Special Edition, só que em uma posição diferente que a gente nem imaginava do último jogo lançado. A gente também encontra alguns personagens que são citados na história principal, só que não aparecendo no jogo, mas nessa versão de Shadow Fight 2 eles aparecem e a gente consegue entender sim o
passado e ele também se torna importante para a história desse segundo jogo da franquia. Muitas pessoas não gostam desse jogo de Shadow Fight, ou então talvez nunca jogaram porque esse jogo ele é pago até hoje. A gente tem que pagar para jogar nele, mas em compensação a gente consegue receber alguns benefícios dentro desse jogo que a gente não tem nos jogos normais do Shadow Fight. Titã. O Titã, mais conhecido como Conquistador de Mundos e Controlador de Mentes, é o principal antagonista, ou então é o principal culpado de trazer todo o caos para o mundo de Shadow Fight. É claro que o Shadow foi responsável por dar início a tudo isso, mas o Titã fez o favor de continuar fazendo o resto para o Shadow. E o seu grande objetivo é virar um grande conquistador de vários mundos. Na sua jornada, ele já passou por várias dimensões, várias realidades, conquistando uma por uma com sua força e os seus poderes malignos. E o Titã, ele consegue fazer tudo isso sem mesmo precisar sair da sua dimensão que é dentro dos Portões das Sombras. Ele consegue fazer isso e conquistar todos os mundos, controlando mente de vários guerreiros. E o seu objetivo é conseguir os guerreiros mais fortes para ser os seus lacaios. E como Shadow era um dos guerreiros mais fortes e mais poderosos da sua dimensão, ele fez um grande plano para atrair Shadow para os Portões das Sombras e fazer ele abrir. E como o Shadow conseguiu derrotar o Titã, eu explico tudo isso bem detalhado nesse vídeo que eu fiz da história completa de Shadow Fight 2. Lá eu explico toda a jornada de Shadow, desde o seu transformamento em sombra até a morte de Titã que acontece no final dessa história. O Príncipe. O Príncipe era o ex-governante da Cidade do Marfim, e ele foi mencionado pela primeira vez no Shadow Fight 2 em uma parte onde a gente se encontra com um dos guarda-costas de Shogun. Um dos guarda-costas, ele acaba confundindo o Shadow com um príncipe, falando da sua aparência extremamente parecida com esse ex-governante. Na linha temporal de Shadow Fight 2, a história mostra que o príncipe já tinha morrido há muito tempo por ele ser assassinado pelo seu próprio guerreiro Shogun. E isso tudo é bem explicado no Shadow Fight 2 Special Edition, já que explica mais sobre como o Shogun virou o governante da cidade do Marfim no lugar do príncipe. Nova. Nova é uma das desafiantes que acaba cruzando o caminho de Shadow na história. Geralmente, ela acaba desafiando o nosso protagonista quando a gente alcança o nível 40 ao nível 42. Mas o que mais chama atenção nessa personagem misteriosa é com certeza seus olhos brancos, que provavelmente o sensei ele chuta que ela estava com aqueles olhos brancos porque ela era uma das controladas pelo Titã. Como eu tinha dito, o Titã ele tem um grande poder de controlar mentes de vários guerreiros ou então pessoas. Geralmente o que deixa mais aparente que alguém está sendo controlado pelo Titã é os olhos que ficam totalmente brancos, mostrando um sinal de possessão. E a gente consegue ver essa característica em todos os chefes que a gente consegue ver em todos os atos. O Lince, o Eremita, o Açougueiro, a Vespa, a Viúva e até mesmo o Shogun. Na história de Shadow Fight, o único que tem os olhos brancos, mas não é possuído pelo Titã, é realmente o nosso protagonista, o Shadow. Não se sabe e não foi nada explicado por que ele tem esses olhos brancos, já que ele não é possuído. Provavelmente é uma questão mais de aparência pro personagem, já que na sua arte ele tem seus olhos brancos, provavelmente para representar que ele não tem alma nenhuma dentro dele. Camada 3, pessoal. Eu espero que agora vocês deem um like nesse vídeo para me dar uma força, mano, porque realmente está dando muito trabalho e eu demorei horas e horas para conseguir finalizar esse vídeo aqui. Eu agradeço muito a ajuda de vocês e continuem assistindo até o final, porque a partir de agora as coisas vão ficar mais sinistras e também eu vou mostrar coisas para vocês que eu aposto que vocês nem sabiam que existia no jogo. Shadow Fight 1. Se o jogo ele se chama Shadow Fight 2, é claro que existia um antecessor dele que é no caso o Shadow Fight 1.
E o Shadow Fight 1, ele foi lançado exclusivamente para o Facebook. Ele foi lançado em 12 de fevereiro de 2011 e ele foi encerrado em 28 de março de 2015. Muitos aí não conhecem esse jogo, ou então talvez nunca jogaram assim como eu. Ele nunca foi lançado para outra plataforma além da grande rede social, o Facebook. Só dava apenas para a gente jogar através do computador e o jogo era 100% online. E hoje em dia a gente não consegue jogar esse jogo de nenhuma forma, nem se o melhor hack do mundo, ou então o melhor modder do mundo quiser. O jogo provavelmente virou uma lost media, pessoal, porque os únicos indícios que a gente tem desse jogo são pessoas que realmente provam que jogou ele, ou então alguns vídeos de gameplay que foi gravado na época e postado no YouTube. É triste ver o destino dessa versão aí, porque praticamente é o destino de vários outros jogos modernos que a gente conhece hoje em dia, principalmente os jogos que são online. Praticamente todos os jogos online que você joga hoje em dia, um dia ele vai ter seu fim, e quando os servidores forem desligados, ele praticamente vai ter esse mesmo fim do Shadow Fight 1. Ninguém mais vai conseguir jogar, e esse jogo ele vai ficar preso para sempre no galpão de alguma empresa por aí, porque a empresa não quer simplesmente gastar dinheiro com servidores de jogos antigos que ninguém mais joga ligado, mesmo que tenha alguns fãs que amam o jogo. A aparência dos chefes. Todas essas imagens das aparências dos chefes que a gente consegue ver hoje em dia no jogo não foram as primeiras versões criadas para o Shadow Fight. Na sua versão beta, praticamente todos os chefes tiveram a sua aparência modificadas. Quase todos, porque os únicos chefes que continuaram com a mesma aparência desde a beta até a versão final do jogo foi o Shogun e também o Titã. É legal ver como era a aparência antes dos chefes e como está agora. Sério, mano, olha só essa aparência aí do Eremita, velho. Como antes a armadura dele nem tinha praticamente, né? Era praticamente um pano assim verde, e agora parece que esse pano não só é um pano, como também uma armadura bem detalhada e muito bem equipada. Cara, olha só como era o Lince antes, velho. Nem parecia que ele usava uma armadura, parecia que era só uma roupa preta comum. E hoje em dia a gente pode ver mais detalhes e mais silhuetas assim, mostrando que realmente ele está usando a armadura. Vários chefes aí que antes tinham uma aparência bem simplificada, agora tem uma aparência muito mais bonita hoje em dia e muito mais moderna. E sem falar que tem alguns até que mudam até as posições da versão inicial para a versão final. Bug Shamanic Harms. Já vai me desculpando se eu pronunciei o nome dessa armadura de forma errada. Realmente, eu não sei pronunciar o nome disso aí, mas isso daí realmente não importa para esse tópico, porque o que importa é um bug esquisito e muito bizarro que existia nessa armadura nas versões iniciais de Shadow Fight. O único vídeo que eu consegui achar de Shadow Fight mostrando esse bug aí é esse vídeo aí de 6 anos atrás, que nem tem muitas visualizações, e dá para a gente ver bem o bug dessa armadura que a gente via ao equipar ela nas versões iniciais do jogo, que algumas partes dela meio que ficavam esticadas no cenário. Era bem engraçado, mas também, velho, às vezes ficava esticado de uma maneira desproporcional que chega a atrapalhar o jogo. É claro que quando acabava a partida, a armadura voltava ao normal, mas só que ao entrar em outra novamente, ela ficava bugada mais uma vez. Quando a NEC tomou conhecimento desse bug, eles rapidamente removeram essa armadura do jogo, deixando outra para a gente comprar no lugar dela. Mas só que depois de remover essa armadura e depois de corrigir esse bug, a NEC mais uma vez adicionou a armadura na loja para o nosso jogador conseguir comprar e usar dessa vez da maneira certa. Mas só que quando teve essa remoção, a NEC ainda deixou alguns vestígios dessa remoção no jogo, porque quando eles removeram essa armadura do jogo, tinha alguns inimigos que acabavam usando essa armadura, mas só que por eles ter feito essa remoção, depois que eles concluíram e trouxeram a armadura de novo para o jogo, os inimigos eles continuaram sem usar a armadura. Então, se vocês repararem bem, vocês vão ver alguns inimigos no nível dessa armadura aí, que eles vão estar usando absolutamente nada. E graças a isso, a gente também consegue derrotar eles de uma maneira muito mais fácil. Rifle de plasma. O rifle de plasma é uma das armas mais bizarras e mais sem nexo que a gente pode encontrar no Shadow Fight. Eu sei
que no nível onde ela é desbloqueada tem várias armas esquisitas, mas essa daí é a mais de todas, porque não faz nenhum sentido, mano. A época do jogo se passar nos tempos antigos, o Shadow mesmo é um guerreiro antigo que usa espadas e outras armas de corpo a corpo, usando uma arma dessa mega futurista de outra época. É claro que a explicação dessa arma tá no jogo, é com certeza o Titã, porque o Titã ele governa, né, vários mundos, então provavelmente o Titã deve ter ido para uma era do futuro e algum guerreiro deve ter trazido essa arma aí e agora ele é possuída pelo Shadow. O nosso guerreiro pode usar essa arma em combates a curta distâncias graças a uma lâmina que se encontra bem na ponta dessa arma, mas também a gente pode usar ela como arma de fogo, com a gente lançando ela no lugar da nossa shurikens. Ela substitui a nossa shuriken e assim a gente consegue lançar o grande plasma que existe nessa arma. É um pouco estranho, velho, ver isso, mas também é uma coisa bem legal e bem maneira mesmo ver o Shadow usando uma arma futurista que claramente não é do tempo dele. Armas não utilizadas. Nos arquivos do jogo, nós temos no total de 8 armas que a gente não utiliza no jogo e nenhum inimigo também utiliza, mas elas ainda se encontram sim nos arquivos do jogo. Eu sei que algumas dessas armas parecem ou então tem a aparência de algumas armas que a gente tem no jogo, mas só que não são as mesmas. Pode ver que tem alguns detalhes que são bem diferentes. O exemplo desse é desses leques aí, que eu sei que a gente tem os leques da viúva para a gente usar, mas só que esses leques eles são bem diferentes dos da viúvas. Também temos essas duas clavas aí que parecem sim umas armas que a gente tem no jogo, mas como a gente pode ver, elas têm aparência bem diferente. E essas são algumas das armas que a gente tem nos arquivos do jogo e que não foram utilizadas também. E também temos uma magia, sim, velho, além de armas, temos uma magia que tá sim nos arquivos do jogo, mas a gente não consegue usar na versão final, que é a magia do relâmpago. Camada 4. Galera, essa é a última camada do jogo e agora eu vou mostrar coisas muito sinistras que eu aposto que vocês não sabiam que existia no jogo e coisas bem misteriosas também que vale a pena vocês saberem graças a esse iceberg que eu fiz aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham dado um like nesse vídeo para me ajudar, porque lembrando, eu fiz esse iceberg totalmente do zero e completamente sozinho, beleza? Shadow Fight Zero. Só para deixar claro que esse jogo aí, ele não se chama realmente Shadow Fight Zero, tem nada a ver com o nome do canal, mas os fãs deram o nome de Shadow Fight Zero para a gente reparar bem que esse jogo ele veio antes do Shadow Fight 1. Já é muito difícil mesmo alguém conhecer e saber que existia um Shadow Fight 1, mas é mais difícil ainda alguém saber que existiu um Shadow Fight Zero. O Shadow Fight Zero ele foi desenvolvido em 2001 e ele foi desenvolvido por Evgeny JB. E cara, eu não sei falar o nome desse cara, mas tá aí, velho, quem quiser pronunciar aí corretamente aí, beleza? E o jogo, ele era muito mais simples que o primeiro jogo. A gente nem tinha armas para usar nesse jogo e a gente só controlava mesmo um guerreiro que a gente não sabe se era o Sombra mesmo ou se era algum personagem da história ou então do universo de Shadow Fight. Praticamente a gente também pode considerar esse jogo como uma lost media de Shadow Fight, porque esse jogo é tão obscuro, mas tão obscuro, que a única gameplay que eu consegui achar nele no YouTube foi desse canal aí, que eu não sei se é russo, não faço ideia, mano, mas que mostra um pouco como era esse jogo. O jogo era bem simples mesmo e parecia muito mais uma demonstração ou então uma possível versão muito beta, assim, bem rudimentar do Shadow Fight 2. Dá para ver que o jogo se assemelha bastante e praticamente, como eu falei, não tinha armas no jogo. A gente só mesmo usava os nossos punhos para conseguir enfrentar o oponente que a gente tinha na nossa tela. Desolator. Provavelmente muitos aí já conhecem a Desolator, já que eu fiz um shortzinho falando um pouquinho mais sobre essa arma, mas eu mesmo assim vou falar aqui porque tem muitas pessoas que não conhecem ela. A Desolator basicamente é a arma do Titã, aquele grande espadão que a gente consegue ver o Titã carregando, e uma das coisas mais especiais que a gente tem nessa arma é que o nosso jogador não consegue controlar ela. Eu sei que vai aparecer um Pedrinho falando que já viu alguém jogar com a espada, mas cara, é modificação que você viu no YouTube e com modificação dá para fazer qualquer coisa no jogo e dá para usar qualquer arma que você quiser ou então imaginar. Mas originalmente no jogo a gente não consegue
consegue usar a Desolator e ela é uma das armas que está nos arquivos do jogo que não foram utilizadas. Então provavelmente o nosso personagem iria sim controlar e usar a Desolator, mas só que os desenvolvedores provavelmente tiraram essa ideia porque eles colocaram um significado maior para essa arma, dizendo que essa arma é tão pesada, mas tão pesada que o nosso personagem simplesmente não consegue carregar ela. E cara, dá para ver como ela é pesada porque até o Titã, velho, tem dificuldades de carregar essa arma. A gente nunca consegue ver ele carregando essa arma com um braço só, e ela tem até um apoio lá para o Titã segurar ela com a segunda mão para conseguir movimentar essa lâmina. E lembrando que o Titã não é nem humano, velho, é um baita de um bichão, velho, é praticamente um Titã, como o nome dele já diz. Então o cara tem muita força, e sem falar que ele ainda tem armaduras robóticas que deve dar mais força ainda para ele para tentar levantar essa lâmina. Essa lâmina deve ser muito pesada e o Shadow, mesmo ele sendo muito habilidoso, ele não é tão forte assim para conseguir empunhar essa arma. Clone de Shadow. Saindo agora do universo de Shadow Fight, vamos agora para o jogo Vector, que, galera, recentemente o jogo recebeu uma grande atualização, colocando alguns personagens novos para a gente conseguir controlar dentro do jogo. Foi uma baita de uma atualização muito massa, mas o que mais impressionou nessa atualização, com certeza, é o aparecimento de Shadow nesse jogo. Sim, um dos personagens que a gente pode controlar no Vector agora é o próprio Shadow. E pessoal, tem uma explicação muito reveladora porque o Shadow está nesse jogo. E no futuro de Vector, parece que os cientistas conseguiram achar o corpo do Shadow e conseguiram extrair o DNA desse grande guerreiro, e assim, a partir do DNA de Shadow, eles conseguiram fazer um clone do guerreiro que existia antigamente. Então, essa é a grande explicação do motivo de Shadow ter aparecido no Vector. Cara, é uma coisa muito interessante, e isso praticamente é a grande coisa que liga os dois universos de Vector com o universo de Shadow Fight. Praticamente o Shadow Fight se passa no passado e o Vector se passa no futuro, e os dois universos estão interligados graças a essa grande descoberta aí que a gente conseguiu ver recentemente. E lembrando que eu fiz um vídeo recente jogando com o Shadow, e esse vídeo tá muito top, então eu recomendo que vocês vejam, porque é muito legal controlar esse personagem no jogo. Se a gente for ver a descrição do Shadow dentro do Vector, a gente pode ver que o nosso grande herói, ele acabou morrendo há muito tempo atrás. Sim, mano, o Shadow, ele é habilidoso, ele é bem forte, mas ele não é imortal, porque ele não é um deus, né, cara? E pessoal, esse foi o iceberg de Shadow Fight 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Cara, dá muito apoio nesse vídeo, por favor, porque esse é praticamente o primeiro iceberg de Shadow Fight que existe em todo o YouTube. Sério, mano, se você procurar aí, você não vai ver nenhum iceberg na internet e muito menos no YouTube. Então, cara, eu fui o primeiro ao canal a fazer o iceberg completo de Shadow Fight. Deu muito trabalho editar, fazer o iceberg e também gravar esse vídeo aqui. Então, eu agradeço muito a ajuda que vocês deem aqui no canal. E lembrando, para vocês se inscreverem aí, porque eu vou com certeza trazer mais vídeos pra cá envolvendo Shadow Fight, beleza? Eu vou ficando por aqui e valeu, falou e fui!